Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. E estamos começando mais um Pod Infra, o primeiro Pod Infra do ano, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje, estreando o nosso programa desse de 2026, não poderíamos estrear melhor. Estreamos hoje com o secretário de Assuntos Portuários e Empregos de Santos, Dr. Bruno Holandi. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado, Thales, pelo carinho. Cumprimentar também aqui o Mário Povia, um grande amigo. É um prazer enorme estar aqui nesse Pod Infra, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, deputado Paulo Alexandre Barbosa, que faz um excelente trabalho, não só no setor, mas em todo o parlamento. E uma honra maior ainda ser o primeiro 2026. Então, sem palavras para agradecer o convite. Nós que agradecemos. E ao meu lado, como não poderia deixar de ser, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Mário, você viu que a gente já deu uma melhorada aqui nesse Pod Infra, estamos crescendo, hein? Muito bom, o layout já está melhor aqui e cumprimentar o Bruno, que é um querido amigo, e uma honra, Bruno, ter você aqui com a gente, esse bate-papo, né? Mostrar um pouco da tua trajetória, das tuas perspectivas e da importância do teu trabalho, não só para a Baixada Santista, mas eu acho que é um trabalho que repercute no Brasil como um todo. É verdade. Secretário, nós sempre conversamos aqui com os nossos convidados e a ideia é sempre conhecer um pouco mais sobre esses grandes atores do setor de infraestrutura. Então, conta pra gente, primeiro, quem é Bruno Orlandi? Cara, quem é Bruno Orlandi? É um cara apaixonado pela vida, de fato faz tudo com muito amor, com a família. Gosto muito da área política, em especial da área portuária. Eu acho que a área portuária é um vetor de desenvolvimento para o Brasil. A gente sabe que a economia, quando vai bem, o Brasil vai bem, né? E, obviamente, demanda de investimento, de oportunidade, e o Porto é um celeiro para tudo isso. A gente sabe que quanto mais você investe no Porto, mais ele dá retorno para todo o Brasil. E hoje, a minha vida tem se colocado muito próximo disso, por conta do trabalho da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, sim, mas como convicção pessoal. Eu falo para todo mundo que a gente tem que fazer aquilo que acredita, aquilo que gosta, e de fato me encontrei no setor portuário. Hoje posso dizer para você que faço aquilo que gosto, mas sobretudo faço aquilo que acredito, que tenho convicção, que pode colaborar, contribuir para o Brasil crescer cada vez mais. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor hoje ocupa a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, mas primeiro o senhor também é, antes de tudo, vereador, né? Então, conta pra gente aí sobre essa sua trajetória, conta como é que foi quando que esse mosquitinho da política te picou para que você pudesse chegar a essa questão dos vereadores, né? Pô, Thales, você foi buscar, eu vou contar uma história rápida aqui, você quer saber de onde que veio isso? Sala de aula. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava numa sala de aula, uma professora querida começou a falar de uma função que as pessoas exerciam. Olha, a pessoa faz isso, cuida de tal pessoa, cuida daqui, muda a cidade, tal. Puta, eu levantei a mão e falei, professor, eu quero ser isso aí. Como é que é o nome? Ela, vereador. Dentro da sala de aula com 10 anos. E ali, enfim, nasceu essa sementinha, né? Ou o mosquito picou, e acabou florescendo, passando o tempo, conversando muito com meu pai. Meu pai falava, olha, Bruno, você pode fazer o que for, mas você tem que ter formação. Aonde você estiver, você tem que ter conhecimento. E aí ele falou, vai para a faculdade de Direito, vai ampliar seus horizontes, vai conhecer. E, de fato, com 17 anos, ingressei à faculdade de Direito. Me formei, fui para especialização em Direito Processual Penal na Escola Paulista da Magistratura e, em dado momento, me candidatei, mas ainda não a vereador, a conselheiro tutelar. E, cara, foi uma grata surpresa, eu fui o 6º mais votado da cidade, a gente começou a desempenhar um trabalho nessa área que é muito vinculada à educação, à saúde, à assistência social. E logo após isso, eu me candidatei a vereador, eu perdi a eleição por 100 votos, foi um desafio. E à época, o então prefeito eleito, Paulo Alexandre Barbosa, me convidou. Eu assumi como secretário adjunto de segurança no município de Santos, né, a Defesa Civil. Um trabalho feito ali durante alguns anos, e na eleição seguinte, sim, fui eleito vereador, aí já com uma quantidade de votos significativa, e exerci o meu primeiro mandato na Câmara, fui o primeiro como vereador, o segundo mandato do Paulo, coincidentemente, como prefeito. Já no meu segundo mandato, o prefeito era o Rogério Santos, foi o sucessor do Paulo, foi secretário de governo, atual prefeito de Santos. No meio do mandato, ele me convidou para assumir a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego,
à época não tinham emprego, e a gente conversando, lembro como se fosse hoje, na sala do Rogério, falava, Rogério, o maior empregador da cidade é o Porto, a gente não pode ter um emprego longe do Porto. E ele falou, não, tem razão, vamos fazer esse trabalho. E ele absorveu, mudou um pouco a característica, trouxe para dentro da pasta. Fizemos um trabalho nessa primeira passagem. Logo depois eu tive que desincompatibilizar, porque havia uma nova eleição. Fui candidato, a gente aumentou exponencialmente os votos. E o Rogério novamente me convidou, falou, Bruno, continuar o trabalho que você estava fazendo, legal, uma parceria grande, Paulo em Brasília defendendo o Porto com unhas e dentes, fazendo um belo trabalho, vamos continuar. E, pô, eu falei, é uma honra, prefeito, se a confiança tá ali, a gente quer colaborar. E tive a oportunidade e voltei desde então, no início do ano, e a gente está licenciado no mandato de vereador, exercendo a função de secretário de Assuntos Portuários e Emprego. O senhor tocou num assunto que eu achei bem interessante. A Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, ela não é uma secretaria comum. Geralmente você tem a Secretaria Portuária e a Secretaria de Emprego, né? Emprego e renda, enfim. Você pincelou um pouco sobre essa como é que o Porto... porque o Porto de Santos ele é um porto muito pujante, né? Ele é o maior porto organizado da América Latina, então ele atrai para si muito trabalho, né? Muitos trabalhadores. Como é que você está vendo essa secretaria que o senhor ajudou a criar, né? Esses dois lados, né? Dentro de uma política ou dentro da cidade? Conta um pouco para a gente como é que é essa secretaria, como é que é esse trabalho, tanto com o trabalho e tanto com o Porto. Cara, é uma junção muito interessante, Thales, porque da mesma forma que a gente tem o maior empregador da cidade, sendo o Porto de Santos, ele corresponde a 20% dos empregos diretos. Então, você imagina que 1 em cada 5 santistas trabalha no Porto diretamente, carteira assinada. A gente fala aí que Santos tem quase 140 mil carteiras assinadas, 137, 138, tem uma flutuação, e a gente fala que 20% disso é com o KNAI vinculado diretamente ao Porto de Santos. Se a gente for para os indiretos, passam de 50 mil empregos. Então é muita coisa. De fato, é o maior complexo logístico do Hemisfério Sul, da América Latina. É um gigante o Porto de Santos. Então não tem como ser diferente. Mas, por outro lado, a cidade também é aquecida em outros pontos. Você tem a construção civil, que é muito aquecida, nós temos o comércio de forma geral, a parte de shopping também tem uma parcela importante da cidade. Então, o setor de serviços na cidade cresceu muito ao longo dos anos, e a gente tem outras perspectivas de futuro também que contribuem para essa geração. Agora, o Porto de Santos não para. Se você pegar o sistema do Porto, os 365 dias por ano, ele para 12 horas no Natal e 12 horas no Ano Novo. Isso é um polo gerador de emprego absurdamente. Sim. E os investimentos que chegam cada vez mais avassaladores, se você pegar novos terminais, adensamentos, as obras que estão para acontecer no Porto de Santos e nas adjacências, são as obras, por exemplo, com necessidade logística, como uma nova ligação Planalto Baixado, ou mobilidade urbana, como o túnel Santos-Guarujá, que aumentam a eficiência do porto, mas melhoram significativamente também a mobilidade local. Todas essas empreendimentos geram muito emprego para a cidade. Então, esse trabalho que a Secretaria faz é de capitanear as oportunidades, organizar e juntar o empregador com aquele que busca a oportunidade, a colocação profissional. A gente tem feito, ao longo dos anos, mutirões de emprego mensais, às vezes focados, por exemplo, em março para a mulher, outras vezes para o deficiente físico. A gente tem conseguido boas oportunidades também, mutirões focados a esse público, mas diuturnamente fazemos com abrangência para todas as pessoas. E isso tem facilitado muito, porque você tem a busca de um emprego num único local, com mutirão de entrevistas, onde a pessoa pode se inscrever a 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Para o empregador é mais fácil, porque ele não precisa de uma fila de pessoas na porta da empresa dele, ele já passa os requisitos e tem autonomia total para decidir se contrata ou não, não há qualquer tipo de ingerência pelo poder público, mas isso tem aumentado. E Santos hoje já está entre as 10 maiores do estado entre saldo de empregos, criação de oportunidades. Então isso é muito bom para a cidade, eu acho que essa junção tem trazido bons frutos. E, obviamente, o setor portuário, como vocês sabem, tem crescido imensamente. E há muitos anos, né, Povia, falava-se que, mas será que Santos vai estar, não vai estar? Em 10 anos o Porto acaba.
Não, em 10 anos o Porto de Santos hoje vai estar gigantesco, mais do que já é. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente brinca que depois de um tempo o Santos passou a ser uma grife, né? Se você tem uma empresa grande, você tem uma janela no Porto de Santos, você tem a sua colocação. Então eu não tenho dúvida nenhuma que essa parceria de desenvolvimento econômico com geração de emprego é o futuro do Brasil. E digo mais, para o Brasil, o melhor projeto social que existe é o emprego. Então eu não tenho dúvida nenhuma que investimento é investimento também no social. Sem Bruno, dúvida. você nasceu em Santos? Nasci em Santos, Você sabe disso? mas palmeirense de time. Sim, sim. Grandes escolhas, inclusive. Né? Bruno, essa questão das obras, você acha que Santos está preparado para tantas obras simultâneas? Você falou aí já da terceira descida, do túnel, né, Santos-Guarujá, ligação seca. Nós temos também ali os viadutos na Lemoa, né, na entrada da cidade. Nós temos as obras ferroviárias da ferrovia interna do Porto de Santos. Nós temos o mega terminal de containers, né, o STS-10, né, que é uma obra também importante, que também vai gerar ali uma transferência do terminal de passageiros lá para o Valongo, né, a própria integração ali do aeroporto do Guarujá com o centro histórico, com o terminal de cruzeiros, com algo possível de se fazer ali alguma sinergia, né? E aí, você acha que... tem a margem esquerda também, tem obras ali na perimetral, não é? Quer dizer, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Num espaço, né? Limitado ali, que ali nós temos gargalos, né, de mobilidade urbana. Como é que você vê esse desafio? O Santos está preparado para isso? Espaço físico e espaço temporal, né? Sim. Também são obras simultâneas praticamente, né? Sim, e a gente fala de obras, na maioria delas, na parte insular da cidade, né, que é a mais adensada, porém o menor espaço físico, né? A parte continental é muito maior, mas muito menos adensada. Santos está preparado sim, mas talvez a gente tenha que ter algumas parcerias para que isso tenha melhor fluidez. E por que eu digo isso? Você foi muito feliz na colocação. Muitas obras chegando, mas todas simultâneas. Quando você fala, por exemplo, hoje a Lemoa está em obra. A gente está fazendo uma obra do município, finalizando agora, e a da autoridade portuária, que tem um espaço físico contínuo ali, uma obra depende da outra, começando agora com um término um pouco depois. Isso já cria uma certa dificuldade no trânsito local, porque você tem o coração do retroporto da cidade ali naquela fluência. Agora, esse é um pedacinho. A gente tem o viaduto de retorno da Lemoa, que já está com o projeto pronto, aguardando a autorização do governo do estado. A gente tem as obras da entrada de Santos, que é uma triangulação da FIPS com a autoridade portuária, com o governo do estado, com a prefeitura de Santos, que são fundamentais para o acesso rodoviário ao novo terminal Tecon 10 e também ao terminal de passageiros, que, aliás, diga-se de passagem, é importante salientar, é fundamental que vá para a região do Valongo. O deputado Paulo Alexandre tem batido muito nessa tecla e ele tem sido muito feliz, inclusive nesse ponto, porque esse terminal vai revitalizar o centro histórico da cidade. Sim. Ele traz ali para aquela região um receptivo muito mais adequado ao passageiro, fica em frente ao Museu Pelé, à Secretaria de Turismo, facilita a entrada de Santos, mas são obras que precisam de acesso. E esses acessos causam desafios logísticos enquanto a obra está acontecendo. Então, talvez um trabalho de gestão em paralelo, inclusive porque tem obras que são municipais, tem outras que são estaduais. Sim. E outras federais, possa ser muito interessante para que a gente avance. Em paralelo, outras já vêm acontecendo que a gente espera que já tenham terminado, como essas da Lemoa, que já estão em fase município final, a federal já começou, mas esperamos que termine antes das próximas. Tem a da ferrovia interna no Porto de Santos, que também já está em fase avançada, mas tem bastante coisa para ser feito. O Parque Valongo, que já está na sua terceira fase, eu estive historiando junto com a secretária Larissa e está espetacular, vocês têm que ir lá, cada vez mais lindo aquele espaço. Então, de fato, a gente precisa pensar, talvez, numa mão de obra gestora para essas obras todas, para que impacte o menos possível na vida de todos que ali circundam todos os dias. Lembrando que querendo ou não, vai ter um impacto, né? Teremos com essa quantidade de obras simultâneas e o grande desafio, secretário, eu entendo, né? É fazer com que essas obras todas andem com o mínimo de impacto possível, mas que também elas uma não impacte a outra e também
que a gente tem um grande problema no Brasil, aí, não é uma questão de Santos, é uma questão do Brasil, de obras chegarem a determinado momento e pararem, né? A gente teve questões do TCU já mostrando sobre isso, né? Sobre obras inacabadas. Não, Santos, inclusive, é um case diferente em relação a isso, né? Mas é um desafio nesse sentido de fazer com que toda essa cadeia de eventos ande de uma forma uniforme, né? Então, Thales, você tem muita razão no que você está falando, e Santos é um case diferente pelo compromisso das pessoas que ali estão. Então, eu lembro, e posso falar isso de cátedra, quando o Paulo, por exemplo, era prefeito, a reunião era semanal. Você tinha ponto de controle, e o Rogério segue a mesma linha. E conversas duras, tá? Não é porque é o prefeito que tem relação, é pesado. Ó, cadê? Qual é o resultado? Quem que está fazendo essa obra? Como é que vai funcionar? Como é que não vai? E tem que ser dessa maneira, porque é muita responsabilidade, é dinheiro público, tem que ter entrega, aquilo é para as pessoas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que será direcionado dessa maneira. Mas a gente precisa ter, de fato, esse cuidado de fazer tudo ao mesmo tempo, mas de uma maneira que impacte o menos possível. A gente brinca muito dizendo que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Não tem saída. E de fato é uma verdade. Agora, você pode quebrar o omelete e fazer ele ali na frigideira, ou como a minha mulher e algumas outras falam, você pode acabar sujando a cozinha toda, né? Você vai ali, o ovo está sobrando em cima da pia, tá? É esse tipo de coisa que a gente não deixa acontecer em Santos. É ter o cuidado de fazer a obra do jeito certo, concatenado com outras da região, profissionais experientes, empresas sérias. Você vê que todas as obras elas têm começo, meio e fim ali na cidade, as entregas são pertinentes, mas, repito, porque os profissionais, os gestores ali incumbidos tratam com muita seriedade e levam até o final, por isso que é um case de sucesso, como você bem colocou. E nós nem citamos aqui a questão da dragagem, né? O Porto deve passar por 2 campanhas enormes de dragagem, né? Fundamentais. No primeiro momento, obra da própria autoridade portuária, né? Levando aí provavelmente a profundidade de 16 metros, né? E num segundo momento, já dentro do modelo aí de concessão de canal de acesso, pelo menos é o que está anunciado, né? Indo a 17 metros, o que vai ser também transformador, né, em termos de produtividade do porto, né, que ao fim e ao cabo você começa a receber embarcações com maior nível de consignação de cargas, reduz frete, deixa o porto mais competitivo. Mas, Bruno, eu queria abordar uma outra questão. Santos é uma cidade que gera empregos, né, e você já citou aqui, na área de serviços hoje, né, a parte industrial de Santos, ela praticamente não existe, a gente tem indústria lá para o lado de Cubatão, né, ali no polo petroquímico, por ali, talvez alguma coisa no Guarujá, né, em menor escala, né, mas Santos, propriamente dito ali, pouca indústria. E agora a gente tem a possibilidade de uma zona de processamento de exportação, né, já tem lei regulamentando isso, Santos já está adequado, já pelo menos um esboço de projeto para isso, talvez até com área, eu queria ouvir um pouco de você. Isso está no teu radar? Claro, isso não é para amanhã, a gente sabe que é uma construção de médio para longo prazo. Como é que você vê isso? Ô Via, você sabe que eu tenho um carinho especial por esse tema, né? Eu sou apaixonado, como falei, pelo Porto, mas acho que a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, ela é fundamental, não só para o crescimento de Santos, mas para todo o Brasil. A gente sabe o quanto ele gera competitividade, o quanto ele coloca o Brasil num outro patamar quando a gente fala de exportação, de balança comercial, e obviamente uma ZPE no Porto de Santos faz total sentido. A gente tem exemplos aqui no Brasil, em especial o PCM, né, que é um grande case de sucesso, talvez o maior deles, né, e o líder desse segmento, mas o Porto de Santos tem tudo para fazer um trabalho da mesma forma. Então a gente tem conversado, foi uma luta muito grande superar os entraves de legislação local, esses entraves foram superados, a gente já tem essa possibilidade, e agora a gente tem evitado os esforços e estudos nesse sentido, está no meu radar sim, é uma vontade muito grande que a gente tem de poder fazer essa entrega para toda a cidade, na verdade para toda a região, para todo o Brasil, porque ele vai somar demais, ele colabora muito, a gente sabe do esforço que todos têm feito nesse sentido e do quanto ele vai poder colaborar. Então, nossa perspectiva é poder tornar esse assunto em breve, com um pouco mais de robustez, um pouco mais de musculatura, para que isso se consolide e de fato transforme a realidade local. Excelente. Sem dúvida. Só voltando antes, o senhor me lembrou sobre esse negócio deixar
a cozinha suja na hora que faz uma comida. A mulher sempre me dá esses esporros, porque quem faz a comida lá em casa sou eu, Mário, mas quando eu gosto de fazer aquela, deixar a mesa toda preparada antes de construir, então quando termina vira aquele montoado de pia, toma umas broncas homéricas. Eu sofro do mal semelhante, eu só não cozinho sempre, mas quando faço, por exemplo, café da manhã do fim de semana, eu vou nesse sentido aí. Mas então, até nesse sentido, eu queria conversar um pouco com você. É uma secretaria robusta, você está trabalhando com o maior porto da América Latina, está trabalhando com um local onde gera muito emprego. Como é que você acha um tempo aí para ficar com a família? O senhor tem filhos? Cara, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma menina de 19 anos, a Isabela, faz faculdade já, engenharia, está num outro momento da vida, e tenho gêmeos com 5 anos de idade. São os xodozinhos da casa, né? O Bruninho, a Juliane, os amores, a gente tenta o máximo de tempo ficar com eles. A gente vem para Brasília aqui, a gente já fica 2, 3 dias, já quer voltar, porque, enfim, tem a saudade. Mas a gente também tenta mostrar o exemplo, tenta deixar um legado, enfim, obviamente prover a casa, é importante trabalhar, enfim, não só como retorno financeiro, mas como suporte social mesmo, acho que é importante para todo ser humano. E o que eu tento fazer é equilibrar meu tempo. Eu tento, nas noites que posso, estar em casa com eles, valorizar o fim de semana. A minha mulher falava muito, você não precisa estar presente o tempo todo, mas quando você tiver, esse tempo tem que ser de valor. Tem que ser um tempo bem colocado. E eu tento fazer isso, tento jogar bola com ele, tento brincar com ela, tento viajar quando possível, tento me desligar do telefone nos momentos que a gente consegue, e isso é importante. A gente mora numa cidade de praia, eu sou apaixonado, né, pelo porto, pelo mar, então eu consigo levar eles com certa frequência Você à praia. surfa? Não, em Santos você se divide, né? Ou você envereda pelo surf ou pelo futebol. Tá. Eu fui pro futebol, mas o joelho aguentou até onde deu, então agora tá... Eu tô mais na musculação para tentar manter alguma coisa para ter longevidade. Vai pro futebol É menos traumático. Bruno, diz uma coisa, a questão do emprego e do porto, né? Como é que vocês estão vendo, né? Primeiro, essa iniciativa, né, de capacitar via Sistema S, né, não mais pela Marinha, né? Estou falando do trabalhador portuário, os marítimos devem continuar por lá. PL 733 trata disso, a gente acha que tem mais 1 ou 2 PLs também tentando dar uma adequada nisso, né? E como é que você vê o trabalhador portuário do futuro, né? Alguém mais digitalizado, né? menos força física, né? E mais intelecto. Vocês estão preparando alguma coisa para isso? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Povia, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de porto, a gente tem que falar de tecnologia. Não tem mais porto competitivo sem tecnologia. Eu dou um exemplo que ele é um pouco distante, mas ele mostra bem essa característica. Há 100 anos, você tinha um homem carregando 5 sacas de café nas costas, 300 quilos de café. E esse é um emblema, inclusive no Porto de Santos, lá tem uma estátua Sim. que corresponde a isso. Quantas vezes esse cara tinha que fazer esse mesmo esforço para encher um navio? Hoje, um único container com a estrutura de portainer, né, para tirar e colocar no navio, demora 2 minutos. Então, não tem como você competir com o custo disso. E, obviamente, se o teu porto não tem competitividade, você não tem preço, não tem mercadoria, acabou, não tem emprego. Então, a tecnologia é a grande parceira da competitividade hoje e cada vez mais no futuro. Então, ele tem que investir nisso. Eu acho que o trabalhador portuário cada vez mais vai se especializar, vai ter necessidade de digitalização, de internet, de inteligência artificial. A gente não vai conseguir fugir disso. Hoje tem portos na China que não tem uma única pessoa operando, ele é totalmente automatizado. A automatização ela vem para ficar, não tem mais, é um caminho sem volta. Nós já temos em Santos tecnologia onde as pessoas conseguem operar grandes guindastes ou portainers, enfim, tantos grandes equipamentos à distância. Então você já tem isso chegando no Brasil. A gente precisa formar essa mão de obra, porque a mão de obra é necessária, você só precisa saber aonde está esse trabalhador. E dentro desse caminho, a gente tem começado já a desenvolver alguns cursos em parceria com o SOPESP e com a Fundação Senep. Perfeito. Por exemplo, mecânico portuário. E aí eu gosto de trazer isso porque a gente fez o caminho contrário. Via de regra, as pessoas oferecem o curso para ver quem tem interesse. A gente sentou com os sindicatos operadores portuários
entendeu qual era a dor, falou qual é a demanda que vocês precisam. E por que eu digo isso? A gente sempre escutava falar assim, mas eu quero contratar, mas eu não tenho mão de obra qualificada. Até um dia que a gente sentou e falou assim, vem cá. E eu falo isso, foi o Molitzas que eu tive essa conversa. Eu falei, Molitzas, vem cá. Qual é a dor? O que é que vocês precisam? Porque a mão de obra qualificada, mas qual é essa mão de obra? Porque até agora eu não sei qual é a função. Foi feita uma pesquisa com todos os operadores, indicaram qual era a função que faltava e a gente verificou que a principal delas era mecânico portuário. Muito bem, sentamos, Sopesp, Fundação Senep e Prefeitura de Santos, fizemos uma parceria e agora, mês passado, lançamos o primeiro curso gratuito com 60 vagas para mecânico portuário. Fantástico. Já foi lançado, o curso já começou, está em andamento, não há garantia de contratação, mas há Grande perspectiva. Né? enorme. O setor precisa, quem fizer bem trabalho, quem estudar direitinho, for bem formado, com certeza vai ter oportunidade. Perfeito. Então, essa é uma entrega que a gente começou a fazer e é só a primeira delas. Sem dúvida nenhuma, virão outros de mecânico portuário, eletricista também já está no radar, e a gente vai continuar nesse sentido para que cada vez mais possa fortalecer a mão de obra local, dando oportunidade a quem precisa e fortalecendo o setor. Você citou a inteligência artificial. Vamos exercer aqui um pouco de futurologia, né? Você acha que a IA ela tem esse condão de gerar empregos diferentes, digamos assim, ou ela vem para tirar empregos mesmo, em grande medida? Eu acho que ela vem para gerar novos empregos. É lógico que há uma transformação. Quando a gente fala da indústria de 100 anos, né, a era industrial, quando a gente começou a trocar a mecanização, nós tínhamos outros tipos de trabalhadores que depois... E a mesma preocupação, né? Exatamente, a mesma situação. E aí houve a migração, não acabou o emprego, modificou-se os empregos. E eu acredito que a inteligência artificial seja a mesma coisa. Ela vai priorizar cada vez mais a contratação de intelecto ao invés de mão de obra repetitiva. Então, aquele trabalho que ele fica repetitivo, que causa lesão por esforço repetitivo, que acaba prejudicando a saúde do trabalhador, que exige mais da questão física, ela vai cada vez mais diminuir. E vai privilegiar aquele que está do outro lado, aquele que precisa usar o intelecto. E nós temos que formar as novas gerações para isso. E, obviamente, remunera melhor. Se a gente pensar lá atrás, há 100 anos, antes da Revolução Industrial, o camponês que trabalhava, qual era a remuneração que ele tinha? Depois ele foi trabalhar nas indústrias, tiveram outras. Lógico, questões trabalhistas importantes, um cenário que foi evoluindo ano a ano e tem, obviamente, que melhorar, valorizar a mão de obra do trabalhador, enfim, a classe laboral, mas é importante que a gente possa ter essa evolução para dar uma condição cada vez melhor a todos aqueles que trabalham no setor. Só complementando a questão desses postos da China, que são os chamados postos fantasmas, né? Eles são autônomos, mas isso não quer dizer que eles não estão gerando emprego, né? Porque tem essa... o trabalhador só não está aparecendo ali na beira do cais, mas ele está ali dentro de uma cabine com ar-condicionado, às vezes até de casa, trabalhando e operando de uma forma segura, mais eficiente, trazendo ainda ganhando qualidade de vida. E toda a cadeia, Thales, porque quando a gente fala da operação portuária, se você está fazendo, sei lá, exportação de 100 milhões de toneladas por ano, é diferente de você fazer, sei lá, 1 bilhão de toneladas por ano. A operação pode ter menos pessoas direto colocando a mão, ou talvez estejam dentro da sala, mas eu tenho analista de exportação, eu tenho pessoas a cadeia vendendo. toda está girando. Né? Exatamente. Eu tenho toda uma cadeia de commodities, de produtos industriais, de uma ZPE, de despachantes aduaneiros, tem toda uma gama de serviços que emprega muito. Então, na verdade, a gente não está acabando com o emprego, está migrando. E é um caminho sem volta. A inteligência artificial, e está provado, a China, um dos maiores portos do mundo, ela tem essa tecnologia, ela não para de crescer, não para de gerar emprego, não para de gerar riqueza. E você, para competir com esses tipos de tecnologia, você também tem que ter estrutura. Senão você fica superado e não tem jeito. A carga acompanha o preço. Se você não tiver competitividade, ela vai procurar outro porto. E isso não é o que a gente quer que os portos brasileiros se desenvolvam cada vez mais, em especial o Porto de Santos. Isso aí realmente foi um grande aprendizado, inclusive que os parlamentares da frente tiveram na viagem, na missão que nós fizemos aí para China ano passado, né, em que visitamos os portos de Xangai, outros portos ali em Hong Kong também, né, e é exatamente isso que o senhor falou, secretário. Os parlamentares também trouxeram esse conhecimento de, olha, realmente toda a cadeia está ganhando aqui com essa, tanto com a inteligência artificial, quanto com o avanço da internet, ou de novos
novos aparelhos, né? Tudo isso tem sido um ganho muito interessante. Inclusive, teremos uma nova missão internacional esse ano, em nome da Frente Parlamentar. Vamos ter aí já outras visitas. Logo vocês vão saber para onde que a gente vai, vão trazer aí novidades. Mas antes disso, também queria conversar com você sobre a relação Porto-Cidade, né? Eu acho que fala um Porto-Emprego, que obviamente atinge diretamente a relação Porto-Cidade, mas o Porto de Santos até falam muito que ele é um porto que tem uma cidade, né? Não sei se essa máxima vale tanto hoje, né? Porque a cidade de Santos é uma cidade pujante, né? E cresceu bastante, né? Até pode ter sido no começo, mas hoje não sei se assim, é tão isso. Agora, como é que você está vendo? Nós evoluímos nessa relação. O cidadão santista, da Baixada Santista como um todo, hoje tem um apreço maior pelo Porto. Eu falo por quê? Porque o Porto, ele muitas vezes, como o Mário sempre falava, né? Ele é ligado a um ambiente como se fosse sujo, né? Injustiçado, né? Injustiçado. Você está vendo que o cidadão hoje já está tendo uma conscientização maior da importância do Porto? Tá sim, Thales. Evoluiu demais essa relação nos últimos anos. É mérito, inclusive, do trabalho da autoridade portuária também, do prefeito Rogério Santos. Essa parceria dos últimos anos tem crescido muito. E por que a gente fala isso? Você falou, né, de uma cidade que tem um porto, do porto que tem uma cidade. Antigamente a gente falava que porto e cidade andavam de costas um para o outro. E, obviamente, quando você não tem relação, elas criam dificuldades. Quem resolve isso? É a cidade. Não é o porto, é a cidade. E aquilo fica para o cidadão ou para as empresas portuárias ou para o trabalhador portuário pagar a conta. E dessa vez não. De alguns anos para cá, a gente tem melhorado muito essa relação. Inclusive, estive na autoridade portuária agora, 2, 3 dias, aniversário do Porto de Santos, 134 anos, e a gente falou justamente sobre isso. Porto e cidade hoje andam de mãos dadas. A gente conseguiu estabelecer uma relação absolutamente irmanada, uma relação que entrega para a cidade em todos os pontos e também entrega para o porto. Por quê? Você qualifica a mão de obra, você vê os desafios locais que existem. Dá um exemplo simples aqui. A Avenida Perimetral de Santos, ela fica na região portuária. Você depende da organização do porto ou da autoridade portuária para fazer qualquer tipo de intervenção no local. Só que nós tínhamos uma ambulância que atendia uma UPA que precisava fazer um retorno pela Avenida Perimetral. Ela era fechada. Anos de discussão. Nós sentamos com a autoridade portuária, explicamos a necessidade, em menos de um ano a obra estava pronta e entregue. Hoje a ambulância retorna com muito mais rapidez. Isso é relação porto-cidade. Se a gente parar para pensar, no armazém, que é o atual Parque Valongo, o Porto de Santo Organizado nasceu ali. Era uma área federal, abandonada há 40 anos. Na época, o ministro Márcio França autorizou a cessão. Intervenção do deputado Paulo Alexandre Barbosa, conseguiu trazer, fez a cessão para o município. Numa bela parceria, através de uma empresa portuária, foram aportados os primeiros 15 milhões como uma compensação do município de mitigação e impacto de vizinhança, conseguiu a primeira reforma, fez a primeira entrega e o primeiro evento da cidade. Um evento filantrópico. O Santos tem uma tradição de fazer uma festa inverno, onde você traz entidades beneficentes que arrecadam dinheiro para a filantropia. Então eles vendem hot dog, refeições, jantares. É uma festa muito bonita da cidade. Primeiro evento do Parque Valongo, que foi construído com 0 recurso público, 100% privado, e nesse caso, de empresa portuária, conseguiu revitalizar e nesse primeiro evento arrecadou R$ 1 milhão totalmente destinado à filantropia. Isso é relação Porto-Cidade. Você devolve um espaço para a cidade democrático, onde todos vão, o santista, o visitante, o rico, pobre, todos têm acesso, devolve o acesso à linha d'água, porque o cidadão santista não tinha mais, aquele avô que trabalha no porto, ou que trabalhou a vida inteira, queria levar o neto, não tinha, hoje tem, e no primeiro evento ele faz logo destinado a quem mais precisa. Entregou recursos às entidades assistenciais que fazem um belo trabalho com idosos, com crianças, em creche, trabalhos com deficientes intelectuais, deficientes físicos, e isso foi uma entrega que a cidade proporcionou nessa grande parceria com o Porto. Então a relação Porto-Cidade hoje ela funciona cada vez melhor, temos projetos de levar ensino portuário para dentro das escolas, os jovens têm essa oportunidade e no final fazem uma visita ao canal Embarcados para conhecer esse gigante. Calculem quantas crianças do Brasil não iam conhecer o Porto de Santos embarcados por dentro. Hoje, os jovens de escola pública, quando tem esse projeto dentro da escola, que a gente começou com um piloto e pretende ampliar essa ação, já tem essa oportunidade. Muito interessante, né? Porque é uma maneira também de você chamar a atenção para esse jovem, né? Da possibilidade de trabalhar
né, de se formar na logística e trabalhar no porto no futuro. Né? É uma das premissas do projeto. Muito interessante. E, Bruno, como é que está a situação da inclusão da mulher, né, no setor de trabalho, de emprego? Como é que vocês estão? Tem algum programa específico para isso? Cara, melhorou muito. O Santos tem uma secretaria da mulher que trabalha em parceria conosco, e a gente tem percebido, e acho que aqui também, de maneira geral, no setor portuário, a presença cada vez maior da mulher. É um trabalho que tem que ser feito, obviamente, nós temos que valorizar e buscar essa inserção, mas a gente começa a ver também um crescimento na área operacional. Tivemos recentemente uma formatura com novos estivadores, um trabalho que o OGMO fez junto com o sindicato, e importante destacar que foi uma conquista de anos, e dentre os presentes, o presidente Bruno pediu para que as mulheres levantassem, e lá tinham 15 estivadoras mulheres. Fantástico. Um grande número, um grande exemplo para o setor, e elas estavam lá aguerridas, firmes, fortes e de fato entregando o que de melhor tinham. E por outra ponta, tivemos recentemente uma formação para conferente. O sindicato dos conferentes, o presidente Marcos Sanches fez no mesmo sentido, e lá novamente tinham também algumas mulheres ali, eu não me recordo se eram 10 ou 20, enfim, mas um número também expressivo, perto dos demais, de novas mulheres entrando no setor. Algumas, inclusive, já empregadas nesse momento, como conferentes do serviço portuário. Então, dentro desse contexto, as mulheres estão tomando espaço. E a gente tem tomado cuidado de conversar com os atores dentro desse trabalho para que deem oportunidade, para que busquem. O próprio mutirão do emprego, a gente tenta fazer o mês de março, que é o mês da mulher, voltado para o público feminino, para que a gente possa, de fato, contribuir, porque é justo, não tenho dúvida nenhuma. E, obviamente, faço a leitura na minha própria casa. Eu tenho um filho e 2 filhas. A gente precisa demonstrar que a sociedade precisa ter condições de igualdade em qualquer setor, em especial portuário. Muito bom. Sem dúvida. Queria que você, se possível, contar primeiro sobre a evolução não só da área portuária, mas no setor de infraestrutura como um todo. O senhor tem uma grande expertise aí, né, no setor, vem acompanhando, obviamente, de uma cidade portuária. Primeiro, você sente que, em especial no setor portuário, nós estamos evoluindo agora, e depois disso, o que mais hoje a gente precisa evoluir no setor portuário? Vamos lá. A gente está evoluindo, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem exemplos de várias cidades do país, vários portos. Vou falar, por exemplo, de Suape, que cresceu. Um porto que é uma referência também, fez grandes parcerias internacionais. O Porto de Pecém, que tem um vínculo forte com a ZPE, a gente já falou aqui. No sul, nós temos Itapoá, nós temos algumas referências importantes, mas, obviamente, Santos puxa essa fila, né? Tem o Arco Norte somado, mas o Porto de Santos, com 185 milhões de toneladas de carga só no ano passado, ele é fruto de investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem conseguido aumentar tudo isso por vários investimentos. O que a gente precisa só dividir é quais são esses investimentos, em que momento eles estão acontecendo, qual é a rapidez disso, e talvez esse seja o nosso desafio. Melhorar a burocracia para que esses investimentos cheguem com rapidez, para que a gente possa superar os gargalos. Por quê? Nós temos uma estrada que chega ao Porto de Santos, que é a Via Anchieta. A Via Anchieta é de 1950. A mesma estrada é aquela que serve para descer toda a carga para o Porto de Santos. Quando a gente fala de carga containerizada, e a gente tem batido recordes também, o Tecon 10 é investimento alto, perspectiva de passar de 10 milhões de toneladas no Porto de Santos, só de 10 milhões de teus, perdão, no Porto de Santos, essa carga desce pela serra, porque pouquíssima carga desce de trem. Mesmo com os investimentos de trem, Santos está batendo 50 milhões de toneladas de carga no máximo por trem. A FIP está fazendo um esforço enorme, novas linhas férreas estão sendo colocadas, temos concessões nesse sentido, mas se tudo der certo, a gente vai conseguir chegar em 100 milhões de toneladas de carga. O agronegócio está crescendo 20% ao ano. Esses números são impressionantes. A gente está dando conta de absorver talvez um pedaço do crescimento da linha férrea, mas a logística rodoviária ela tem um limite, ainda que os investimentos existam. O Mário foi muito feliz aqui quando ele falou do aprofundamento do canal do Porto. Fundamental para a gente crescer. E aí, tem um tema que eu julgo importantíssimo, que é transformar Santos no hub port. É buscar a
cabotagem, é tentar trazer esse setor, olhar com muita atenção para isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu acho que esclarece esse ponto de vista. A gente teve uma missão internacional recentemente, na França. O Mário estava lá e ela começou em Paris, com algumas conversas, e em dado momento a gente foi até o porto de Le Havre. E Le Havre, ele fica do lado ali da Antuérpia, do lado de Rotterdam, do lado no bom sentido, né? Mas são portos próximos. E ele é a porta de entrada dessa região da França. E muitas cargas chegam por ali e, ao invés de irem de caminhão para Paris, e aí não é nem pela estrada, é pelo caos que é Paris, né? A logística da própria cidade, eles chegam pelo rio. E aí você fala, poxa vida, mas qual é a capacidade disso? Cara, a gente fez de ônibus de Paris a Le Havre. Eu não vi um caminhão na estrada com container, mas eu vi inúmeros navios menores pelo rio acompanhando a estrada. Cada navio desse com capacidade para 250 containers. Quer dizer que se eu tivesse 10 navios, eu tirei 2.500 caminhões da estrada, com uma distância significativa. O Brasil tem inúmeras hidrovias, a gente tem condição de trabalhar esse tema. A gente tem uma orla enorme. A gente tem condição de ser um hub port, não só para o Brasil, para a América Latina, para a América do Sul. A gente tem essa condição. E investimento como isso vai melhorar demais essa condição. Eu acho que a gente tinha que envidar todos os esforços para melhorar isso e buscar legislações adequadas, condições para que esse investimento chegue. E sim, em paralelo, tem a questão rodoviária, tem que melhorar o ferro, a gente precisa fazer. O porto vem crescendo, mas está na hora também da gente avançar nesses outros pontos para que possa crescer ainda mais. Ou seja, do portão para dentro a gente já está com eficiência, né? Não deixamos aí, ficamos atrás de nenhum país. Agora do portão para fora a gente ainda tem algumas questões. Acho que o Mário ultimamente até vem me provocado bastante sobre isso, da gente falar sobre esse programa de concessões ferroviárias que o governo vem fazendo, né? E também sobre as concessões hidroviárias, né? Vamos mais uma vez ressaltar, né? O programa de concessão não é privatização, o Rio não está sendo privatizado, a linha férrea não está sendo privatizada, é concedida, pessoal. Então, vamos tentar sempre entender aí um pouco do conceito para que a gente não possa cair nesses pequenos erros, né? Estão vendendo os nossos portos, né? Não é o que está na mesa. Que fique claro, né? Instrumentos jurídicos completamente distintos, não se confundem. Exatamente. Então, realmente, até a frente e o Instituto estão de olho nessa questão das ferrovias e das hidrovias. Também a cabotagem são, sem dúvida, eu acho que é um entendimento, não sei se o Mário pode me complementar aí, mas eu acho que é um entendimento do IBI e também de grande parte dos parlamentares da frente, que a cabotagem, hidrovia e a ferrovia são as soluções é preciso se investir para a gente ter uma solução de logística maior no Brasil, né? É a multimodalidade, né? É o que a gente já estava tratando aqui. Para cada distância, né, você tem um meio de transporte mais adequado, né? E Bruno lembrou bem, né, a questão dessa hidrovia. E eu lembro lá na França, eu perguntei, né, se você levar esses contêineres que você levava para Paris, né, se aquilo era economicamente mais barato. E a resposta foi a seguinte: não é essa a conta, né? Isso não é a conta de ser mais barato, é a conta do ser possível. Eu não quero caminhão entrando em Paris. É isso aí. Não é? Então, ainda que seja mais caro, não é uma opção estratégica. Não é? E acho que às vezes a gente se prende muito nas contas, né? Esquece talvez de ter um olhar, né, uma visão mais holística, né? E entender que a questão da mobilidade é um problema seríssimo, né? Se você consegue levar para a água, ainda que no primeiro momento mais caro, quando você começa a ganhar economia de escala, você chega isso. Lá. Né? Economia de escala, qualidade de vida, impacto em outras frentes que também têm um valor econômico, impacto ambiental que é seríssimo, algo que a gente tem vivido recentemente. Então, sem dúvida nenhuma, e foi muito feliz, a premissa não é essa. Né? É isso. E apesar de não ser a premissa, claramente é mais barato, né? Porque pela conta fácil que você fez aí dos 10 navios, são 2.500 caminhões entrando ali, você vai impactar a estrada, você vai trazer menos, você vai... Sim, no todo, né? No todo. Você não pode comparar só o frete, né? Exato. Tem que ser alguma coisa maior do que isso. Isso, sem dúvida. Mas, enfim, Mário,
Já se passaram mais de 40 minutos e a gente não falou Poxa, nada. não. Nada. Falamos assim, só o básico, né, doutor Bruno? Só para a gente, eu sei que o senhor está atrasado, temos aí, não quero tomar o seu tempo. Queria que o senhor deixar o espaço para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer aí por ser o nosso primeiro convidado, né? Mário me impede de falar de entrevista, que a gente não faz entrevista aqui, a gente faz um bate-papo, uma conversa. Sim. Então, é o nosso primeiro convidado de 2026. Primeiro, desejar sucesso aí, tanto na sua Mais carreira, sucesso, né? Mais sucesso. e também como secretário. Conte com a Frente Parlamentar, com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, para tudo que é relacionado à infraestrutura de transportes. No que o senhor precisar, estaremos aí. E deixe suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado. Bom, Thales, queria agradecer a você por esse convite, por estar aqui, ao Mário Povia, meu querido amigo, condução dos trabalhos excepcionais aqui, eu nem senti passar esse tempo, de fato foi muito agradável. O Mário, que é uma referência para mim no setor portuário, conhece demais, tem inúmeras passagens em várias ações dentro da área portuária e para a gente, de fato, o Mário é uma inspiração. Obrigado por poder estar aqui com você hoje e parabenizar o trabalho da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, uma frente que o Brasil necessitava, vem cada vez mais colocando o setor em evidência, buscando recursos, buscando soluções, e o deputado Paulo Alexandre tem feito um trabalho diferenciado nessa presidência, buscando cada vez mais essas soluções, esses exemplos, sejam aqui nacionais ou buscando exemplos internacionais, mas sempre com o objetivo de trazer qualidade de vida, buscar competitividade, um mercado que atenda às necessidades e, de fato, tenha condições de sair o que é melhor para o Brasil e para o brasileiro. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição de todos para somar o que for necessário. Nós que agradecemos. Mário, suas considerações finais? Nós que agradecemos. Eu acho que é isso mesmo, Bruno, a honra, né, o prazer de ter você aqui conosco, né? E desejar mais sucesso, Bruno. A gente vê o brilho nos seus olhos, né? Essa vontade de ter um país melhor, né? De ter um município melhor, dar melhor qualidade de vida para a população. Isso é da essência, né, do trabalho do público, né? E a gente vê que você tem isso muito dentro de si. Então, parabenizar e torcer para que você cada vez mais tenha êxito nessa tão nobre missão. Obrigado. Lembra sempre também que o seu filho está com 5 anos, você ainda consegue ganhar dele no futebol, então volte, continue nesse treinamento. Aproveitar esse momento. Estou tentando. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.